Cara, você sabe como a tua mente funciona segundo a psicologia? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga, eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. Você provavelmente já deve ter ouvido falar nas abordagens que a psicologia, né, essa ciência, adota. São diferentes abordagens, mas que explicam o mesmo fenômeno, a mente humana. E justamente por ter o mesmo objeto, o mesmo sujeito, tem muitas convergências dentro das abordagens também. Principalmente aquelas abordagens que compartilham de uma mesma base filosófica. Porque assim, dentro das abordagens a gente precisa ter uma visão de sujeito. E geralmente essa visão ela tá ancorada em uma das teorias ali da filosofia, em uma base filosófica. Poderia explicar aqui o funcionamento da mente segundo diversas abordagens para você, mas eu resolvi utilizar a teoria cognitivo-comportamental. Entender como é que ela explica e entende a mente humana. Isso porque ela é uma teoria que está constantemente sendo aprimorada, está constantemente sendo desenvolvida e já vai na sua terceira onda, que chamam, né? De diferentes correntes ali, realmente tentando estar cada vez mais acurada e desenvolvendo uma ciência de qualidade. E também, por conta dessa postura dela, né? Ela é a abordagem na psicologia que conta com a maior quantidade de evidência científica para os tratamentos em saúde mental. Vamos lá, então como é que a TCC entende a mente humana? Primeiro, a gente tem que entender dos fenômenos psíquicos. E aqui a gente vai dividir ali em 3 formas de manifestação desses fenômenos psíquicos, mas que são bem fáceis da gente entender, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Bom, os nomes já são bem autoexplicativos, mas só para deixar claro mesmo. Os pensamentos é tudo aquilo que você pensa. É aquilo que você sabe que está se passando pela tua mente. Já os sentimentos é tudo aquilo que você sente, que passa pelos teus sentidos também, mas que nem sempre você tem certeza do que é. Já é bem mais difícil de saber exatamente o que é o sentimento. É bem mais fácil da gente senti-lo do que a gente saber. Já os teus comportamentos é tudo aquilo que você externaliza, que você coloca pra fora, e é um fenômeno psíquico que geralmente as outras pessoas conseguem ver também, diferente do pensamento e do sentimento, que é algo muito mais introspectivo, muito mais da relação que você tem consigo mesmo. Se você parar para pensar no nome aí da TCC, terapia ou teoria cognitivo-comportamental, você vai ver que ela tá falando ali de talvez 2 áreas desses 3 fenômenos aí que a gente tá nomeando, né? As cognições ou os pensamentos e os comportamentos. Mas é claro que os sentimentos também passam aí por esses fenômenos psíquicos que a TCC vai estudar. Mas, olhando para essa teoria cognitiva, vamos ver o que a TCC tem a falar sobre as nossas cognições, sobre os nossos pensamentos. Ela divide ali em níveis de cognição, que são bem interessantes da gente entender como é que funcionam dentro da gente. E para isso, a gente vai pensar numa árvore, mais especificamente em 3 elementos dessa árvore: o seu tronco, as suas raízes e a sua copa. Então vamos lá, começando de cima para baixo, pela copa dessa árvore. Geralmente a copa é a parte da árvore que a gente mais consegue enxergar, certo? Ela é maior ali, ela é mais abrangente e ela tem várias folhas pequenininhas, né? Menores do que o tronco, por exemplo, ou do que as raízes. A gente pode entender os nossos pensamentos automáticos, um desses níveis de cognição, como a copa de uma árvore. Eles são que estão em maior quantidade dentro da nossa mente. Essas folhas pequenininhas é o que a gente mais percebe, é o que a gente mais vê ali. E eles também surgem de uma forma bem rápida e espontânea. Eles podem aparecer geralmente no formato de uma imagem ou de uma frase. E eles ajudam muito a gente a tomar decisões mais rápidas no nosso dia a dia. Todo o nosso funcionamento, gente, do nosso corpo, de uma maneira geral, né? Não só da nossa mente, ele funciona em prol da gente, né? Em prol, inclusive, da nossa adaptação e evolução no mundo. Então, o nosso corpo e a nossa mente também tende a funcionar de maneiras mais automáticas e mais automatizadas para que a gente ganhe tempo aí e consiga focar realmente nas tarefas que mais nos importam. Então, os pensamentos automáticos são pensamentos que surgem em determinadas situações. E, às vezes, eles podem estar um pouco distorcidos. Isso porque eles podem estar ali ancorados, baseados e sendo formulados através de experiências que a gente já teve. Às vezes, a gente, diante de uma situação semelhante a uma experiência anterior que a gente teve, a gente tende a achar que aquela situação vai se repetir. Caso aquela primeira situação pela qual você passou, primeira experiência pela qual você passou, não tenha sido tão favorável assim, não tenha sido tão positiva para você, talvez você tenda a achar que essa segunda vez também não vai ser tão legal. E aí, esse pensamento de que, putz, essa situação não
não vai ser legal, pode te gerar aí um pensamento automático que seja disfuncional ou distorcido pra você. Isso porque nem todas as experiências que você teve até agora vão determinar as demais que você vai ter daqui em diante, certo? Nem sempre, inclusive, as experiências que você passou correspondem à maioria dessas experiências que você vai ter. Por isso que, em determinados momentos, a gente deve questionar os nossos pensamentos, principalmente se eles não estão nos ajudando a enfrentar determinadas situações. Podem ser que eles estejam ancorados em experiências negativas e não na realidade em si. Vou te dar aqui um exemplo pra gente pensar em todos esses níveis de cognição, tá? Mas vamos supor que é teu aniversário, teu amigo deixou de te dar parabéns, um grande amigo teu, e você ficou chateado por conta disso. Você acabou pensando que ele realmente não gosta tanto assim de você. Esse pode ser um pensamento automático que vem na tua cabeça. Fulano não gosta de mim. E aí, se você parar um pouco pra pensar, pra refletir por quê, você olha, putz, porque ele não me deu parabéns no meu aniversário. Quando, na verdade, a realidade pode corresponder que o teu amigo teve um dia cheio no dia do teu aniversário e acabou se esquecendo de te mandar um parabéns. Tá, vamos voltar pra nossa imagem ali da árvore. A gente falou sobre a copa, sobre esses pensamentos automáticos. Vamos falar agora sobre o tronco. Quando a gente para pra pensar nessa imagem de uma árvore, o tronco é justamente aquilo que tá no meio e aquilo que liga a copa às raízes, certo? Ele, inclusive, dá sustentação à árvore também, né? Pensando nesse elemento de ligação, a gente vai entender as crenças intermediárias, justamente aquilo que tá ali no meio, como regras, como pressupostos ali que a gente adota pra nossa vida, para que a gente consiga ler o mundo de uma maneira mais rápida e mais prática também. Então, as crenças intermediárias são pensamentos que surgem na nossa mente quase sempre no formato de se e então. Por exemplo, se meu amigo não me deu parabéns, então ele não gosta de mim. São realmente regrinhas que a gente vai colocando ali para ler o mundo. E mais uma vez, nem sempre elas correspondem à realidade. Elas devem estar ancoradas ali em várias experiências, em vários momentos que você teve na tua vida, mas não à realidade que você está passando e vivendo naquele exato momento. Ainda olhando para essa imagem da árvore, mais uma vez, o tronco não é algo que passa desapercebido, né? Mesmo quando a gente olha para uma árvore. Mas, de fato, a copa é aquilo que mais chama atenção. É mais fácil da gente identificar as crenças intermediárias. Elas não são tão difíceis assim. Apesar de que a primeira coisa que a gente vê quando a gente começa ali num processo de terapia, por exemplo, é a copa, são os pensamentos automáticos. Até porque, gente, não sei se você sabe, mas já foi feita uma pesquisa e um estudo que mapeou quantos pensamentos a gente tem por dia. E gira em torno de 90 mil pensamentos. É muita coisa para se pensar, né? Uma copa de uma árvore muito grande. Então é muito mais fácil que a gente consiga identificar esses elementos aí dos pensamentos automáticos. Agora, vamos olhar para a raiz da árvore, né? São esses 3 elementos que eu falei para vocês. A copa, que são os pensamentos automáticos, o tronco, que são as crenças intermediárias, e a raiz, que são as crenças centrais. Olhando para essa imagem da árvore, geralmente a gente não vê as raízes, né? Elas estão embaixo da terra. Às vezes, quando a árvore é muito velha, muito grande, as raízes saem para fora ali da terra e a gente acaba vendo um pedacinho ou outro da raiz, não é mesmo? Assim acontece com as nossas crenças centrais. Geralmente a gente não vê todas elas. Geralmente elas estão bem no fundo da terra. E o que são as crenças centrais? Elas são verdades que a gente adota sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. E elas são crenças que a gente vai construindo ao longo de toda a nossa vida. Desde a nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta. A gente vai tendo experiências no mundo, passando por situações, reagindo emocionalmente a essas situações e criando essas verdades que a gente adota. Elas são regras tão absolutas pra gente que a gente simplesmente toma como verdade, a gente dificilmente consegue questionar as nossas crenças centrais. Diferente do que eu falei pra vocês dos nossos pensamentos automáticos. Lembra que eu falei que é sempre bom, inclusive, a gente estar questionando alguns deles, porque nem sempre eles estão ancorados na realidade? Isso já é bem mais difícil com as nossas crenças centrais, porque realmente elas estão muito fundamentadas. Pensa na raiz de uma árvore. A raiz é tudo aquilo que alimenta a árvore. É a partir do solo e através das raízes que a árvore consegue se nutrir, inclusive. E se a raiz da árvore estiver podre, ela pode passar esses malefícios, esses má nutrientes ali pro resto da árvore inteira. E é por isso que a gente consegue identificar algumas crenças centrais bem disfuncionais nos transtornos mentais, quando alguém apresenta um quadro mesmo de transtorno mental. Geralmente, essas crenças centrais, no caso de algum transtorno, estão associadas ao desamor, ao desamparo e ao desvalor. A gente acha que a gente vale menos, a gente acha que a gente está desamparado, que a gente não tem com quem
ou com o que contar. E a gente acha que a gente não é digno do amor, que a gente não tem sido amado o suficiente. São leituras que a gente faz daquele momento, daquela realidade, baseado naquela verdade que a gente construiu ao longo da nossa vida. Nesse exemplo que eu tô dando pra vocês, de ficar chateado, de achar, inclusive, que teu amigo não gosta de você porque ele não te deu parabéns no teu aniversário, a gente pode pensar que tem uma crença de desamor ali associada. É claro que pra gente chegar nessas crenças centrais, num processo de terapia, por exemplo, a gente precisa investigar várias questões aí que estão envolvidas, que estão atreladas, tá? Não é simples assim. Por isso que eu tô dando esse exemplo de que talvez seja uma crença de desamor, de que você não é amado por esse amigo. Mas você percebe como esses níveis de cognição, eles podem sim afetar a forma como você se sente e a forma como você se comporta também? Isso porque, a partir de um pensamento, a gente tem uma reação emocional. Nem sempre isso acontece de uma forma linear, tá? Às vezes a gente tem uma emoção e essa emoção acaba levando a um pensamento. Ou às vezes a gente age de uma maneira automática ali, sem pensar muito a partir daquilo dali. E a partir daquela ação, a gente se lembra de alguma coisa, ou a partir daquela ação a gente sente um sentimento negativo, porque a gente não tá satisfeito com aquilo que a gente fez, ou algo nesse sentido. Mas se você quer saber melhor como é que funciona a tua mente especificamente, quero deixar aqui uma dica pra você. Quando um pensamento aparecer na tua mente que seja negativo, que não esteja te ajudando a lidar com determinada situação, se pergunte, questione se ele é verdadeiro mesmo ou não. Talvez você possa até pensar, poxa, como é que essa ideia que apareceu aqui na minha mente pode me ajudar a enfrentar essa situação que eu tô vivendo? E o contrário também. Como é que esse pensamento que tá aqui na minha mente pode me prejudicar a passar por essa situação que eu tô vivendo? E talvez nesse momento você possa encontrar aí outros pensamentos que te ajudem a adotar uma postura de enfrentamento mais saudável também. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Aproveita para compartilhar ele também com outras pessoas, porque assim esse conhecimento pode se ampliar ainda mais. E eu te vejo na próxima quarta-feira, às 18 horas aqui no canal. Um abraço e até lá!